Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Mariana Lacerda. Esse é o primeiro episódio do Maternas. Sejam muito bem-vindos. Bem-vinda, Dani, bem-vinda, Lua. Oiê! Olá! Que bom ter vocês aqui. Estamos nós três juntas nessa ideia incrível que tivemos para compartilhar com vocês uma série de temas. Depois a gente vai explicar mais um pouquinho, mas antes eu quero começar me apresentando. Eu sou a Mari, como eu falei, sou mãe do Matias, sou esposa do João, moro em Belo Horizonte, sou terapeuta ocupacional, faço doutorado em saúde da criança e do adolescente e sou educadora parental em disciplina positiva. É um grande prazer estar aqui com duas mulheres que eu admiro muito, que sou fã do trabalho, que sinto que me dão as mãos em vários aspectos, né, do meu maternar e também da vida profissional. Então, vou abrir espaço para elas também se apresentarem, compartilharem com vocês um pouquinho de quem elas são e depois a gente continua batendo mais um papo. Vou eu me apresentar. Oi, gente. Oi, Mari. Oi, Dani. Oi, Lua. Oi, Lua. Eu sou a Lua Barros. Eu sou educadora parental e especialista emocional. Eu sou mãe do João, da Irene, da Tereza e do Joaquim. E eu venho trabalhando com pais e mães e educadores e interessados no universo da criança, em relações mais respeitosas com as crianças há 2 anos. E aí, um dia de noite, chegou uma mensagem da Mari, já num grupo, dizendo: Ei, vamos fazer isso aqui? Vamos bater um papo com mais gente? Nós três e mais gente? Eu disse: Vamos demais! Então, espero que o Maternas seja uma conversa que vocês todos aí do outro lado se sintam muito à vontade de participar, porque a ideia é partilhar. Que lindo. Gente, que alegria estar aqui. Também estou muito feliz, né? Assim como a Lua colocou, quando a Mari nos convidou na hora, né? A gente já concordou. Eu sou a Dani Silvares, eu sou psicóloga, sou terapeuta da criança interior, sou consteladora familiar. Esse é alguns, né? Tanta coisa que a gente vai fazendo ao longo da vida, né? Mas hoje é isso. E eu sou mãe da Cecília, de 4 anos, e do Joaquim, que é um anjinho. E sou muito encantada com a maternidade, assim, né? Depois a gente vai poder explorar um pouco mais. Mas eu sinto como uma grande oportunidade para nós, como seres humanos mesmo, de potência, de força, de se desafiar, né? Eu acho que a maternidade nos traz aí esse convite e é uma alegria, assim, estou muito honrada de estar aqui com vocês duas e poder levar muitos assuntos interessantes que nos tocam e com certeza vai tocar muitas famílias também. Espero que seja uma troca gostosa, leve, bacana e de coração aberto, né? Acho que é isso. Estou muito feliz e vamos juntas aí no Maternas. Eu também estou muito feliz e muito honrada que vocês aceitaram o meu convite, né? Quando eu vi lá a resposta das duas animadas, eu já sabia no coração que vocês iam aceitar, que a proposta era irresistível, mas fiquei muito feliz quando vocês aceitaram, porque eu acredito muito nessa troca, né? E como eu falei, são duas pessoas que eu me identifico muito e que eu admiro muito. E eu sinto muito essa necessidade de conversar, de trocar, né? Da gente poder trazer temas que a gente sabe que vão apoiar as pessoas e que ao mesmo tempo nos apoiam, né? Eu acho que esse é um exercício para a gente e para o outro. Então, pensando aqui, né, no nome desse projeto, Maternas, é um exercício da gente se maternar e de maternar as outras pessoas, que eu acho que é o que a gente já vem fazendo com os nossos trabalhos de forma individual, né? Cada uma com seu jeitinho, cada uma da sua maneira, né? Nos seus formatos, nos seus cursos, suas palestras, seus workshops, mas fazer isso juntas, como falei com vocês quando fiz o convite, eu acho que traz uma potência assim que nos fortalece, né? Nos fortalece enquanto mulheres, nos fortalece enquanto mães e nos fortalece enquanto profissionais da infância, né? Se assim a gente pode se titular, né? Que como Dani disse, a gente vai fazendo várias coisas, né? A gente nem lembra, né? Assim, vai falando tudo que faz e perde algumas coisas
compartilhar isso com outras pessoas, eu acho que traz uma riqueza muito, muito especial. Então, estou muito feliz também e honro vocês duas por estarem aqui comigo, viu, meninas? Oba! Para as pessoas que estão acompanhando a gente saberem, né? O Maternas, então, é esse programa, né? Vamos chamar assim, em que eu, Dani e Lua compartilhamos esse cenário online, em que a gente escolhe um tema semanal, né? E uma de nós faz uma condução, mais uma mediação, e as outras duas vão conversando. E vocês vão, né, ouvir a gente, vão ver a gente, né, nesse formato e poder aproveitar e também compartilhar com a gente, né, o que vocês pensam, o que vocês sentem, o que surgiu de insight, de experiência aí vendo a gente falar, vendo a gente compartilhar e também trazendo sugestão de temas que são sempre bem-vindos, não é isso, meninas? É isso aí. Então hoje eu vou puxar esse fio e eu queria trazer aqui para o Maternas para ouvir vocês, porque tem me tocado profundamente quando a gente se abre para um determinado tipo de assunto, vai chegando, né, para a gente de forma muito forte. E eu tenho atendido muitas mães e eu tenho ouvido muitos relatos de depressão pós-parto. E eu passei por 4 gestações, eu passei por 4 puerpérios e eu não tive depressão pós-parto. Eu lembro no João, meu primeiro filho, que hoje está com 10 anos, um blues, assim, uma tristeza, uma melancolia, né, muito forte. Só que eu já falei sobre isso algumas vezes, assim, eu fui 10 anos atrás, a internet, 11 anos atrás quase, a internet, ela não era esse espaço de troca entre mães. Então, eu sou uma mãe da era pré-Instagram. Então, eu não tinha nenhum parâmetro, eu sempre desejei ser mãe, mas eu não tinha nenhuma expectativa do que era isso, sabe? Eu estava realmente muito aberta, era realmente uma folha em branco para eu desenvolver isso aí. Eu não sabia nada sobre bebês, eu não sabia nada, e eu não tinha onde buscar. Então, eu não estava fantasiando que seria de um jeito e foi de outro. Não, eu estava realmente vivendo todos os hormônios e o que é aquele estar com aquele bebê, aquela solidão, né? O pai sai de casa, você fica sozinha com o bebê. É realmente um aprendizado, né? Um momento de muitas novas emoções que você acessa, que você nunca tinha acessado, e que por mais que você leia, por mais que você se prepare, tem coisas que só vivendo. E hoje a medicina ela já avança, né? Então já tem depressão pós-parto que pode ser medicada com remédios que têm estudos que não prejudicam o aleitamento. E como a gente não tem acesso a essa informação, como a gente tem muitos preconceitos em relação a isso, como essa esperada felicidade pós-bebê, ela é massacrante muitas vezes, né? Porque quando flui é lindo, mas pode não fluir. Pode dar ruim, né? Como diz a história. Pode ser que você fique tão atrapalhado emocionalmente que você se perca. Então, eu tenho sentido muita vontade de falar sobre isso para que essas mães elas se percebam, sabe? Elas entendam que esse sentimento... Sim, existem os estágios, né? Do que é a tristeza, do que é o blues. Mas se aquilo não passa, procura ajuda, porque é sério isso. Né? E aí, queria ouvir vocês um pouco. Mari tá puérpera ainda, né, Mari? Tô puérpera ainda. Eu não passei também, né? Para mim também foi bem tranquilo com a Cecília. No processo do Joaquim, que foi uma perda gestacional, aí acho que veio à tona muita coisa, né? Porque além da questão hormonal, que vem, é como se o bebê tivesse nascido, mas aí você não tem um bebê, então foi um processo bem difícil. Mas como eu vejo, né, a depressão pós-parto, a minha leitura, na verdade, de qualquer doença, eu sempre olho para a doença, até com um olhar sistêmico, que hoje é muito da abordagem que eu trago, como um grande mensageiro, né? E eu vejo esse pós-parto muito difícil, porque a gente está muito desconectado de nós, né? Assim, a gente não se conhece, a gente não se olha, a gente não se enxerga, a gente não se percebe. E aí esse é o momento em que emocionalmente nós estamos extremamente vulneráveis, né? A questão química mesmo, hormonal, ela tem uma alteração intensa.
Então, o que eu sinto, sabe, também atendo muitas mães, é que tudo é potencializado, né? O que já estava ali em algum lugar, mas talvez a gente vai passando e não vai olhando para algumas coisas e vai anestesiando algumas dores. No pós-parto, isso vem inevitavelmente, explode, né? Explode. Então, acho que a gente precisa usar todos os recursos, né? Como uma medicação, porque muitas vezes a gente não vai dar conta de administrar isso sozinha, então ela é muito bem-vinda, mas eu sempre gosto de olhar como para a gente ir além disso. O que é que esses sintomas estão me mostrando? O que é que talvez eu precise e seja esse grande convite de olhar, de organizar, né, essas caixinhas aí internas, de reconectar com algo que talvez tenha se perdido ao longo do caminho. Então, por isso é tão intenso, tão doloroso, mas para mim sempre me vem como uma oportunidade, né, de olhar para aquilo que eu não estava dando conta de olhar. E aí muitas vezes eu preciso sim de ajuda, né, óbvio, para caminhar, é muito intenso, mas que a gente consiga olhar, né, com coragem, dar as mãos aí às pessoas que a gente confia, nos profissionais e outras mães, mas que a gente não perca essa oportunidade de olhar, porque tem uma mensagem ali, tem algo valioso que a gente pode e precisa olhar, né? E acho que o filho traz esse presente pra gente. E se a gente olha só para fora, ou só para a doença, ou só para o filho, a gente perde essa chance de fazer esse mergulho doloroso, mas necessário, né? Do meu ponto de vista. Eu sinto, assim, tô puérpera ainda, né? O Matias agora com 4 meses. Ainda que eu sinto que depois dos 3, eu não sei dizer se o meu puerpério passou, ou se eu ainda... Porque a gente sabe que o puerpério, ele tem, na teoria, né, os seus 90 dias, algumas pessoas vão falar de 3 meses, mas tem gente que vai falar de 9, de 2 anos, enfim, a vida inteira é possível que uma pessoa viva, né, no puerpério. Então não tem uma, acho que não tem uma data em que acaba, assim, né, que tem que acabar. Mas eu sinto pra mim, assim, que depois dos 3 meses eu comecei a respirar e a me perceber na maternidade um pouco diferente dos meses anteriores. Então, talvez eu ache que se eu ainda estou puerperando, os 3 primeiros meses foi um puerpério e agora outro, sabe? Como se fosse um divisor, estágio. assim, um estágio. Muito mais leve agora, muito mais tranquilo. Na verdade, os 2 primeiros, assim, eu acho que foram mais introspectivos, assim, de muita conexão com o que eu estava sentindo, me percebendo o Matias, conhecendo ele, percebendo a nossa vida, né, diante da vida dele, a minha, do João. Mas, assim, eu também não tive a experiência, né, de sentir uma depressão, assim, de sentir uma tristeza. O que eu lembro mais próximo, assim, de algo que me angustiou e que me trouxe pensamentos que eu precisei compartilhar, assim, com amigas e com o João, é algo que tem muito a ver com o que a Dani acabou de falar, de potencializar, né? Só preciso voltar 2 passos atrás para contextualizar isso, assim. Eu vivi uma gestação muito tranquila, né, até 20, 22 semanas, e depois eu descobri, né, que eu tenho incompetência istmo-cervical, colo do útero curto, precisei passar por uma cerclagem de emergência, ficar de repouso, tive diabetes gestacional, então nesse período, né, vivi vários riscos, assim, em relação ao Matias, e coisas que eu não tinha controle, porque nem a diabetes, pensar assim, comia muito, abusei do açúcar, não era algo assim. Comia, mas normal, mas foi uma questão genética. Então, o que eu sentia? Que eu podia fazer mal para o meu filho sem perceber. O meu corpo podia fazer mal para ele sem eu perceber, sem eu saber. O meu problema do colo do útero, por exemplo, foi algo totalmente assintomático. Então, eu não sentia contração, eu não sentia dor, eu não tinha nem como saber. Eu só descobri porque eu fiz um exame de ultrassom transvaginal na época do ultrassom morfológico
que avalia essa medida como um preditor para parto prematuro. E aí eu descobri que eu tenho um colo curto, né? Foi assim. Então, o meu corpo não me deu nenhum sinal. Então, eu senti muito medo disso, sabe? Assim, se meu corpo não tá me dando nenhum sinal, o que que pode acontecer? Será que eu vou entrar em trabalho de parto prematuro sem perceber? Então, entendem? Assim, isso foi uma coisa que durante o processo da gestação, né, desse final de gestação, durante o repouso, me acompanhou muito e eu tive que lidar muito com essa emoção, dessa insegurança, né? E fui me fortalecendo nisso. Depois o Matias nasceu, eu me senti muito forte, muito segura com ele, assim, através do meu parto. Mas quando deu uns 15 dias, mais ou menos, que é quando os hormônios Baixam, né? baixam, eu comecei a sentir muito medo de fazer mal para ele sem perceber. Assim, Olha ou só. a mesma coisa, sabe? Mas na verdade, olha que interessante, eu só me dei conta disso agora que a Dani, que a Dani mencionou isso de potencializar, sabe? Que tinha a ver uma coisa com a outra. Assim, claro que eu já tinha me dado conta do que eu estava vivendo, mas não a relação com o que eu tinha vivido na gestação. Então eu senti que isso era algo que me angustiava, assim, eu olhava para ele e eu pensava assim, será que eu posso pegar ele de um jeito que eu não tô percebendo que tá machucando ele? Sabe? Será que quando eu for trocar a fralda dele, vou machucar ele sem eu saber na hora que eu... Era coisas assim, tipo, mínimas, sabe? Será que na hora que eu for dar mamar para ele, eu vou prender o bracinho e não vou perceber? Então eu comecei a tipo, ficar muito angustiada com isso. E Assim, isso te paralisava, Mari? Esse não, medo de dizer assim, João, vem, entra aqui porque eu tô com medo. Ou não, você seguia diante do medo? não, eu seguia diante do medo, mas eu acredito que esse apoio, assim, de ter com quem compartilhar, né? De, e aí, assim, teve um dia que eu olhei para o Matias, assim, ele estava no bercinho na minha frente, assim, né? E eu comecei a chorar, assim, com isso, com essa angústia. O João estava perto, me perguntou o que eu estava sentindo, e eu fui contando para ele. E aí, quando ele me disse que sentia a mesma coisa, porque aí eu comecei a achar assim, gente, tem alguma coisa acontecendo muito estranha. Será que eu tô ficando doida, sabe? É, uma noção de que aquilo era normal, né? Uma noção teórica de que aquilo era normal, mas um lado também que questionava até que ponto que esse sentimento era normal. E aí o João começou a compartilhar que ele também sentia aquilo, que ele também tinha medo, que ele ficava com receio às vezes de pegar ele, né, de fazer alguma coisa errada, de não saber como cuidar, de não saber, porque a gente teve a experiência de ter o apoio da minha mãe nos primeiros dias, assim, os 4, 5 primeiros dias, mas depois a gente queria muito viver isso nós dois, sabe? Foi maravilhoso o apoio que ela deu pra gente, continua dando, mas a gente queria muito a gente tentar, né? E então esse sentimento de medo, ele veio, assim, ele teve espaço para surgir. Mas eu acho que quando a gente compartilhou e sentiu que os dois sentiam, a coisa ficou mais leve, assim, sabe? Porque aí eu deixei de achar que era uma coisa estranha, né? Isso você falou uma coisa que eu acho que é muito interessante, que é esse questionamento. Até que ponto isso que eu estou sentindo é normal? Porque nós somos inundados por tantas emoções, coisas novas, medos novos, né, sensações novas, angústias novas, que eu acho que a gente perde o parâmetro do Sim. que é o normal e do que não tá mais tão normal, não tá mais saudável, né? Não é normal e anormal, mas assim, o que é parte desse processo e o que é a nossa saúde emocional, mental comprometida. E é isso que você falou é muito legal, de você virar e compartilhar, né? De você ter alguém que tá ali te ouvindo. Eu fui muito tocada por um relato de uma mãe que ela dizia assim, já o bebê com 4, 5 meses, ela ligava para o marido e ela dizia assim, volta para casa porque eu não tô dando conta. Eles tinham escolhido morar perto do trabalho dele e eu achei isso sensacional, assim, do homem entender aquele processo também, porque é algo tão íntimo, é tão para dentro,
que muitas vezes a gente não consegue expressar, né, dizer o que está acontecendo, quais são esses medos. Você conseguia, assim, eu tenho medo de machucar o Matias, mas às vezes os medos são algo que a gente não consegue claro. explicar, não está claro exatamente. E ela dizia assim, ela só ligava para eles assim, vem. E aí ele tinha conversado com o trabalho, conversado com o chefe, tinha explicado, estamos vivendo essa situação, né? É uma doença que precisa de tratamento. Então, assim, se a mulher tivesse com câncer, né, o chefe iria entender, mas aí a depressão, ela cria tantos melindres nas pessoas, né, e eu fui muito impactada por isso, assim, que bom que ela conseguiu falar, que bom que esse marido resolveu ouvir. E acho que tem uma coisa que, assim, a culpa também que pega. Nossa, o quanto culpa. Isso piora. Eu me lembro a Cecília nos primeiros dias, assim, né, de estar ali com ela dando banho e olhar e me perguntar assim, nossa, mas eu não amo tanto assim quanto falam, sabe? Ah, é bonitinha, legal, mas assim, né? E pensei comigo e fiquei em silêncio com aquilo. Pensei, vou morrer com esse segredo, porque deve ser um lixo de mãe, né? E demorou um tempo para eu conseguir conversar com o João sobre isso, né? O meu João, de abrir isso, porque veio uma culpa imediatamente quando veio esse pensamento, porque aí vem a construção daquela mãe, né, que o filho nasce, que a mãe já nasce junto, e o amor brota, que a gente já sabe, o instinto materno já, né, vem, e aí você olha para o bebê, é uma relação nova, vocês não se conhecem, e aí eu acho que vem essa culpa, quando a gente não está atendendo esse modelo de mãe que nos é vendido. E aí eu posso embarcar, né, numa tristeza, numa autopunição, numa culpa muito profunda, que dificulta muito mais o processo, né? Algo que é natural a gente sentir, e ele acaba sendo potencializado nesse sentido, porque a gente não se permite compartilhar, porque vem a culpa, como se a gente fosse muito inadequada, insuficiente para um filho, né? E aí acho que a coisa bagunça mais ainda, né? Então também acho que piora um pouco o cenário, né? Essa fantasia de que nasceu o bebê e a gente está pronta já para ele. A gente tem sim todos os recursos, mas isso é uma construção, é uma caminhada e que acho que não tem fim nunca, né? Sabe uma coisa que eu sinto assim que para mim fez muita diferença e que eu acho que é algo que talvez a gente não se dê muito conta antes, é de ter pessoas que a gente confia, assim, sabe? Que você sabe que se der ruim, como a Lua disse, você vai ligar para aquela pessoa e ela vai te escutar. Mas talvez você planejar, e eu sei que não é uma coisa de planejamento prático, mas você observar isso desde a sua gestação, assim, sabe? Quem são essas pessoas que ali na gravidez já te apoiavam e aquela amiga que você podia falar das coisas com ela, sabe? Que era de boa, né? Como que o seu companheiro reage a isso, profissionais que te dão apoio, porque aí na hora que você começa a sentir essas questões, você corre atrás dessas pessoas. Que são pessoas que você já veio ali atenta a essa empatia, a esse olhar deles, né? Isso foi algo que me ajudou muito nesse momento, assim, que o meu medo surgiu. Eu recorri às pessoas que eu sabia que eu poderia falar, que eu sabia que eu poderia contar, que me dariam, né, uma visão, assim, sensata da situação, do que eu estava sentindo, e aí entender, né, que e eu estava aberta, assim, se aquilo não fosse normal, se estivesse ultrapassando o limite, eu saberia que essas pessoas também me ajudariam a enxergar isso, também me diriam, e aí eu procuraria ajuda, né? Mas no meu caso foi algo pontual, e aí falar disso já foi o suficiente para eu acolher melhor esse sentimento, né? E duas coisas que também me ajudaram muito, que eu acho que também é uma construção que a gente deve fazendo desde antes, assim. Uma foi, eu não me esqueço, assim, de um dia que eu lembrei de um mantra que eu adoro cantar, assim, um mantra em inglês e que ele fala dessa força, assim, de quem a gente é, sabe? E aí eu falei assim, gente, tem 15 dias que eu vivi o momento mais forte da minha vida, assim, que eu fui uma potência, me senti uma leoa ali parindo Matias. E por que eu tô esquecendo disso, sabe? Por que eu tô achando que eu posso ser quem eu não sou? Assim, cadê? Como é que eu resgato aquela Mari que estava lá no parto, que pariu
o Matias do jeito que eu parei ele, sabe? Como é que eu volto isso? E eu lembrei desse mantra. Eu comecei a andar no jardim da casa, assim, sabe? E eu ia cantando ele várias vezes. Assim, até me emociono, porque foi uma coisa muito Que forte. lindo! E aí eu comecei a andar e enquanto eu me sentia melhor, eu não parava. O João tava com o Matias dentro da casa, eu olhava assim no vidro para ver se eles precisavam de mim. E aí o João só fazia assim, tá tudo bem. E aí eu ia dando voltas e voltas e voltas e voltas, até que eu senti que esgotou, assim, sabe? Que eu consegui conectar de novo com essa força. E fiquei emocionada de lembrar disso. Muito lindo. Lindo, Mari. Lindo. E outra coisa foi que a gente, quando ele fez um mês, a gente tinha sido combinado lá no condomínio onde a gente morava de tirar umas fotos com as mães que tinham bebês, tinha vários que tinham tido bebês, num riachinho lá. E eu não sabia como que ia ser, porque eu tinha ido algumas vezes nesse riachinho, mas não conhecia ele todo. Mas fui, enrolei o Matias numa mantinha, numa roupinha, ele é o mais novo, assim. E quando a gente chegou lá, a fotógrafa quis levar a gente para o fundo do riacho. E eu e o João, a gente nunca tinha visto esse pedaço do riacho. E era assim, quase uma cachoeira, sabe? Com pedras e correnteza e tudo mais. E aí eu comecei a andar com o Matias ali e olhava assim, pensava assim, nossa, o João vai tá pensando que eu tô doida. Porque olha onde eu tô enfiando um menino de um mês, tá frio, água gelada aqui, eu andando nessas pedras, vou escorregar com o menino e tal. Só que não tinha mais jeito de voltar atrás, sabe? Não tinha mais jeito de voltar atrás. Olha que significativo isso. E aí eu só pensava assim, não dá para voltar mais. Já falei com a fotógrafa que eu vou fazer, eu quero fazer essas fotos, estou aqui nesse lugar maravilhoso. Vamos lá, mas segura ele, aperta ele aí, apertei o Matias aqui, sabe? E fui andando, assim. E, talvez eu não consiga expressar, assim, mostrar como que era esse cenário, porque era um cenário perigoso, assim, sabe? De pedras que escorregam, enfim, qualquer, né? Pensa numa cachoeira, Sim. assim, era isso. Você com um bebezinho de um mês, sabe? E quando as fotos terminaram, aí eu, tipo, senti esse respiro de novo, sabe? Olha só o que eu dei conta de fazer. Olha o que eu fiz. Olha como eu consegui cuidar do meu filho nessa situação aqui de risco. Olha a minha força. E aí eu acessei isso mais uma vez, sabe? E depois desse dia eu nunca mais tive a mesma sensação que eu tinha tido antes. Não que eu não tenha dúvidas, não que eu não tenha receios, de maneira alguma. Mas foram duas situações em que eu consegui recorrer à minha força, sabe? E aí eu acho que mesmo numa depressão pós-parto, que é algo maior, mais específico, mais profundo, você acessar recursos internos ou externos, né, que te apoiem nisso, além de uma medicação, além do apoio médico, de terapêutico, né? Mas isso são coisas que eu acho que a gente constrói, sabe? E aí eu concordo com a Dani, assim, que eu acho que é uma construção durante a gestação, da gente acessar esse portal, né? Que a Dani fala, assim, do que oportunidade eu tô tendo aqui agora, né? De olhar para isso. Eu nunca tive tanta oportunidade na minha vida de olhar para minha força, assim. Mas vocês não acham que, pergunta para Mari e para Dani, assim, vocês não acham que a maternidade ela virou uma coisa, uma grande perfumaria, onde a gente tira a importância da gente se reconhecer nesse processo como atrizes principais e a gente coloca importância numa série de outras coisas que no fundo, elas não são tão importantes, elas não são tão relevantes, na verdade, para essa construção dessa força que ancora a gente, que faz com que a gente saiba para onde voltar, né? Eu entendo também que muitas vezes a gente só vai buscar essa força depois que os filhos nascem, né? Antes, às vezes, a gente está num outro mundo, num mundo paralelo. Né? A gravidez ela pode ser esse processo, esse caminhar que se abre na nossa frente, mas às vezes é preciso chegar ao filho. Só que eu acho que de uma maneira geral, como sociedade, a gente se afastou disso, assim, daquilo que é importante,
E aí a gente fica muito mais vulnerável para todas essas outras coisas, né? O que vocês acham? Concordo completamente. Acho que é só um reflexo da forma como a gente está no mundo, né? O quanto eu realmente estou conectada. E aí é muito fácil a gente comprar essa ideia, ir pela superfície, se envolver, porque tem uma série de coisas que a gente pode se distrair, principalmente Sim. quando a gente fala em maternidade, uma série de coisas. Então, quanto antes, né? Às vezes algumas mulheres conseguem se ligar disso antes, às vezes algumas vão se ligar no segundo, terceiro filho, né? Assim, é um processo que é diferente para cada uma de nós, e algumas que não vão dar conta de olhar, né? E acho que essa é uma realidade. É muito interessante porque quando eu e o João, a gente decidiu que queríamos ter filhos, eu não consegui engravidar. Então eu fiquei mais de um ano e eu não consegui engravidar. E eu tava, na época eu trabalhava em RH, trabalhei 14 anos, e eu tava muito infeliz, muito desconectada, assim, sem propósito nenhum. Eu não me reconhecia mais. Eu olhava para o meu trabalho, para minha vida e falava, como é que eu cheguei aqui e não percebi isso? Isso perdeu o sentido para mim, assim. Então, e eu tinha muita consciência de que eu não conseguiria engravidar naquela forma e eu não queria engravidar daquele jeito, porque um filho não ia me salvar daquele lugar, ia ser um peso para mim e para a criança, né? E foi muito bonito, porque eu falei, não tenho que olhar para um filho agora, eu tenho que olhar para mim. O que eu preciso, sabe? Que mudanças eu sentia no meu corpo, assim, era como se eu precisasse seguir um caminho que eu não sabia qual era, mas não era mais aquele. Então eu fiquei gestando essa decisão, foram quase 9 meses para eu ter coragem de pedir minha primeira demissão, de ir para uma outra empresa, porque eu achava que era a empresa, não era comigo, né? A coisa sempre mais fácil. E pedi a segunda demissão. Em 4 meses eu pedi demissão de 2 lugares. E aí, em janeiro de 2014, eu falei, eu vou viver a minha vida. Aquilo que eu sinto que eu preciso fazer agora, sem ter controle das coisas, né? Eu não sabia se ia dar certo os meus planos ou não, mas eu sentia que eu precisava fazer esse caminho. E aí eu engravidei. 3 meses depois, eu estava grávida da Cecília, né? Então, foi um processo de busca, primeiro por mim. E a gestação dela, eu vivi muito esse processo de me redescobrir, assim, de perceber que eu tinha muita paciência, eu achava que eu não tinha, de perceber que eu era tranquila e eu achava que eu era muito agitada. Eu fui, assim, me descobrindo, sabe, uma outra Daniela, um outro ser humano em paralelo com a gestação. E aí, quando ela nasceu, foi mais um processo de descobrir uma força que eu não sabia que existia, né? Assim como a Mari trouxe a questão do parto, me ajudou muito também lembrar, nos momentos mais tensos, que eu falava assim, não, eu dei conta de parir essa criança, eu vou dar conta dessa situação, assim, eu afirmava para mim, quem conseguiu passar por isso, dá conta de qualquer coisa. Então, muitas vezes eu buscava a minha força através também dessa experiência, né? Mas acho que é interessante a gente olhar para isso, né? Como você trouxe, Lua, é muito fácil a gente se distrair, né? Com tudo, com o quarto, com o enxoval, com isso, com aquilo, com tanta coisa. Com o próprio parto. Com o próprio parto, Eu acho perfeito. que a gente começa a distração, desculpa, Dani. Não, acho que é isso que ela traz, assim, porque não é o que, é o como. Né? Eu posso, em nome de um parto humanizado, ou sei lá que nome que eu queira dar, também ser um processo de fuga, também ser uma distração. E aí eu não conecto com a criança, porque eu tenho uma outra intenção lá no fundo, que às vezes nem eu, geralmente a gente não tem consciência, mas tem uma outra intenção. Né? Nossa, totalmente. Então, assim, é muito, muito complexo, né? Porque muitas vezes você continua sendo para o outro processo, para mostrar para o outro, para provar para o outro. Para curar relações que estão anteriores a gente, que a gente não conscientiza, né? É muito fácil a gente... Eu percebo que a nossa relação com a nossa família de origem, né, com a nossa mãe, ela, principalmente com a mãe, ela vem assim como uma avalanche em cima da gente. E se a gente não olhou para aquilo até ali, a gente pode sim ser soterrado por essa emoção. Eu acho que vale a pena a gente falar para mulheres que estão nesse processo, para que elas busquem ajuda, para que elas encontrem pares, que elas possam compartilhar o que elas estão sentindo, para que elas busquem profissionais, para que elas depois, se houver necessidade da medicação, elas depois encontrem recursos próprios
porque ficar dependendo de remédio não é bom para ninguém, né? Só alimenta uma indústria que ela é muito perversa, mas eu entendo sim que o remédio, eles muitas vezes eles são fundamentais nesse, né, nesse momento de dizer assim, não, volta aqui, né, reagrupa aqui essas emoções, mas depois buscar ferramentas internas, porque elas estão na gente. Eu me lembrei de uma cliente que me procurou uma vez para uma sessão de constelação, e o pedido dela é: eu quero paz, eu preciso de paz. E aí eu virei para ela e falei: ok, o que é que tira a sua paz? E aí ela disse: meu filho. Olha que forte. E aí eu falei: você ouviu o que você falou? Ela falou: ouvi. Eu falei: não, eu vou repetir para você. Eu vou dizer e você escute através de mim. E fui falando para ela. E aí eu perguntei para ela: para que um filho? E aí ela olhou e falou: nossa, como assim? Eu falei: assim, essa é a pergunta. Para que você e seu marido decidiram ter uma criança? Qual o propósito? E ela falou: ué, porque sim, porque... E ficou toda, assim, né, se perdeu ali na resposta. E aí eu fui ajudando ela a olhar fundo, foi muito doloroso para ela, mas ela chegou num lugar, assim, ela se sentia muito sozinha na família de origem, muito sozinha. Ela sentia que ela tinha aquela família era muito imperfeita para ela, então ela alimentou uma fantasia de que ela teria uma família perfeita. Ela teria filhos, né? Então, ou seja, essa criança ela chegou num lugar de algo que não era dela. E aí foi muito legal o processo de olhar. Então, ok, a criança está aqui, a gente precisa agora reorganizar para que essa criança volte para o lugar dela, para que você fique no seu lugar, a sua história no lugar dela, né? Assim, reorganizar esse sistema, porque não é simplesmente quero ter filho. Então, olhar para essa intenção, e aí no pós-parto vem a depressão, vem uma série de questões. Porque exatamente assim, o que está por trás de tudo isso, dessa escolha, dessa decisão, consciente ou não, né? Muitas vezes é inconsciente, mas que sempre nos convida a olhar o que veio à tona com isso, né? O que está borbulhando aqui, que embora seja incômodo e a gente quer continuar tapando e anestesiando os processos, eu acho que a grande oportunidade é de não anestesiar isso, né? Às vezes tomar uma dose necessária para criar coragem e encarar os nossos próprios fantasmas, as nossas verdades, e aquilo que muitas vezes a gente vai olhar, vai ter vergonha, vai ter medo, vai ter uma série de sentimentos, mas que é nosso. E eu, como o Bert, né, fala, meu mestre fala, aquilo que é nosso a gente dá conta de lidar, né? E isso eu tenho certeza absoluta. Gente, que primeiro Maternas mais lindo! Obrigada, Mari, obrigada, Dani. Semanalmente a gente vai estar aqui falando sobre um tema. Hoje eu que propus o tema, mas cada uma de nós vai se revezar nesse papel. Então, semana que vem a gente volta. Não percam, assistam a gente, compartilhem aí nas redes também. Obrigada. Obrigada. Beijo. E eu espero que quem esteja assistindo, né, também sinta a mesma alegria, o mesmo prazer que eu estou sentindo aqui, que foi uma delícia. Me senti na sala de casa, conversando com amigas, batendo papo. Que delícia. Até daqui a pouquinho. Semana que vem a gente volta. Obrigada, meninas. Foi maravilhoso. Amei estar com vocês, amei compartilhar, pensar juntas. Como a Dani falou, me senti na sala de casa, literalmente, aqui. Mas deu vontade até de servir um cafezinho, um chazinho aqui, né? De tão gostoso que foi o nosso bate-papo. E vocês que estão acompanhando a gente, semana que vem tem mais. Acompanhem, deem sugestões de temas, contem pra gente o que vocês acharam desse primeiro episódio do Maternas, tá bom? Um beijo grande pra vocês, meninas, e pra vocês que estão aí acompanhando a gente.